Vamos que vamos chegando, galera! Uma boa noite a todos! Vídeo de sexta-feira quentinho no ar. Mas para você que é novo e não me conhece, eu sou o Radamés do canal Contos e Relatos Assombrosos. Se inscreva no canal e ative o sininho para você não perder as notificações. Assista até o final do vídeo. Se você gostar, deixa seu joinha, seu like e não deixe de comentar no final do vídeo. Eu quero mandar um forte abraço a todos os inscritos do canal. Agradecimentos ao relato que foi enviado de João, que ele vai contar a história do tio dele, o seu Luiz. Fique agora com esse relato. Contos e Relatos no ar! Olá, boa noite a todos. Às vezes fico aqui pensando situações, coisas que acontecem do inesperado, coisas que nós jamais venhamos a pensar que um dia podemos passar, situações terríveis e assustadoras. Pois é o que eu venho contar aqui hoje. Este relato que vou contar foi o acontecido com o meu tio, Luiz Roberto, lá em Catolândia, no interior da Bahia, aonde ele conta que é inacreditável a gente pensar que poderia passar por algo assim. Ele nunca pensou, nunca imaginou. Aliás, quem imaginaria que seria atacado por uma coisa que só ouvíamos ouvir em histórias? Mas foi isso mesmo. Meu tio Luiz Roberto, ele conta que nessa época ele era solteiro. Por ele não ter compromisso com mulher, com filhos, naquela época, ele trabalhava até mais tarde, pois o sonho dele era ter uma boa de uma fazenda para criar seus bichos. E ele conseguiu um dia, mas não foi tão fácil assim. Então ele conta que naquela época ele tinha uma bicicleta antiga que era o meio de locomoção dele, para cima e para baixo. Andava para cima e para baixo. Tudo ele fazia com aquela bicicleta. Ia até o centro da cidade, quando ele ia fazer compras, ou quando ele visitava os amigos, que de volta e meia ele convidava alguns amigos para ir até a casa dele, ou ele ia até a casa dos amigos, pois ele não tinha compromisso com ninguém, mas ele estava atrás de uma namorada. Até que ele arrumou um enrosco para ele, uma namorada lá no bailão, e ele conta que toda semana, depois de serviço, ele dava uma passada na casa dessa mulher. Era jovem na época. O nome dela, ele conta que era Valdirene. E ele disse que ficou muito apaixonada e até planos para o futuro ele estava fazendo. Mas o meu tio conta que aquilo era tudo coisa da cabeça do jovem e que nenhum daqueles planos deu certo, até mesmo porque o ocorrido envolvia familiares. Mas certo dia ele chegou até ela e pediu para conhecer seus pais, porque eles estavam se encontrando às escuras, à escondida. E o meu tio não queria fazer as coisas dessa maneira. Então ela falou com os pais dela e marcou numa quarta-feira à noite para jantar na casa dela. E apresentou os pais dela. Meu tio conta que foi muito bem recebido. Mas apenas uma pessoa foi que pegou no pé do meu tio, e assim ele conta. Era um homem já com 43 anos, que era o tio da Valdirene. Mas aquele homem não engoliu meu tio de maneira alguma. E olhava ele com uma fisionomia, um aspecto de raiva. Assim, meu tio contando, ele se sentiu muito mal com aquilo, mas não falou nada. Então o tempo foi passando, eles foram namorando, já tinha dado um mês e meio. Certo dia, meu tio conta que estava indo para casa
da menina para jantar com os pais dela. E então ele estava indo, saiu direto do serviço um pouco atrasado. E ele conta que até estava pedalando um pouco mais acelerado. Ele não gostava de andar muito rápido com a bicicleta. À noite era perigoso cair num buraco ali e se machucar. Mas ele conta que estava indo mais rápido, pedalando um pouquinho mais rápido. Então ele diz que já tinha dado um bom trecho e de longe ele avista um vulto. Uma pessoa escorada num moeirão. Na beira da estrada ele perguntou para si mesmo o que uma pessoa vai fazer às 7 horas da noite escorado no moeirão. Mas ele não deu bola para aquilo, tem louco para tudo. Só que aquela pessoa que estava escorada ali era o tio da namorada dele, que não ia com a cara dele. E ele conta que aquele homem ficava cuidando aí onde ele ia. E não era a primeira vez. Então ele disse que passou meio rápido pelo aquele homem e logo lhe cumprimentou. Deu boa noite e se foi. Mas ele notou que aquele homem veio atrás. Logo quando ele passou, aquele homem se voltou e veio indo atrás dele. E ele foi pedalando um pouquinho mais rápido. Logo quando ele pedalou, mais uns metros para frente, olhou para trás, não viu mais ninguém. E ele ficou encucado com aquilo. Ué, será que eu estou vendo coisa? Mas eu vi o tio de Valdirene. Mas, mais uma vez ele não dá bola e se vai embora. E ele conta que chegou lá, a moça já estava esperando na frente de casa. Então logo ele encostou a bicicleta, pediu desculpa a todos e entrou. Então já tinham todos jantado e estavam ali conversando. Papo vem, papo vai. Já era quase 10 horas da noite. Ele foi se despedindo de todos. E nisso, no que ele se despede de todos, quando ele está saindo, quem que ele vê lá na porteira? De novo, aquele mesmo homem e o tio dela. Parecia que aquele homem estava perseguindo o meu tio e ele conta que aquilo deu uma raiva nele. Então ele se volta para a namorada, meu tio contando, e que cochicha com ela. E aquele homem não tira os olhos dele. Então ele disse que ela acompanhou até a frente da porteira, se despediu de mim e eu fui embora. O homem nem olhou para mim, mas notei que ela conversava bem próximo dele, gesticulando com as mãos como se estivesse chamando a atenção. Então meu tio conta que embalou a bicicleta e se foi embora para casa. Diz que logo depois, uma meia hora, chegou em casa, guardou a bicicleta, tomou um banho e foi descansar. Diz que por tantas da noite, ele começou a ver uma bateção no galinheiro dele. Ele tinha um pequeno galinheiro com algumas galinhas. Mas o meu tio não era bobo. Ele tinha um revólver em casa. Não usava, não saía com aquilo, era para uma proteção se ele precisasse. Mas então ele dá uma olhada pela janela do quarto e vê aquela movimentação lá dentro do galinheiro, uma bateção daqueles bichos. Então ele veste uma roupa, pega o revólver, carrega bem, sai pela porta, desliga as luzes e vai no devagarinho. E aquilo lá, uma movimentação, aqueles bichos se batendo asa. Parecia que tinha entrado algum bicho ali, tava batendo nos bichos tudo. Então ele vai chegando, porque no galinheiro ele não tinha iluminação no poste, era só na beirada da casa. E então no que ele chega por trás do galinheiro, ele não foi pela frente, porque se era alguém que estava roubando, podia estar armado. E ele veio por trás e não tinha iluminação ali perto. Então o que batia era a claridade da própria lua. Então no que ele chega por detrás do galinheiro, ele dá uma espiada, tinha uma janelinha, e aqueles bichos se batendo, uma gritaria, que aqueles bichos tinha alguma coisa ali dentro. E quando ele olha pelaquela janelinha, ele vê um baita de um bicho. Era um baita de um bezerrão, um bicho, uma coisa diabólica. Um bicho estava devorando as galinhas. Diz que aquilo pateou com 2 patonas grandes, apoiou as patas em cima de uma das galinhas e com uma baita de uma boca grande, com um monte de os dentes que eram umas navalhas, e rasgava aqueles bichos, arrancando perna, coisa horrível, que era sangue para tudo que é lado, coisa mais terrível.
E ele, se borrando de medo, viu aquilo ali, o coração dele parou. Ele disse, eu não acredito que eu tô vendo. Não pode ser verdade. E aquilo, quando ele dá uma falseada com o pé para trás, o meu tio conta que aquele bicho parecia que tinha um sentido aguçado. Aquele bicho rosnou e estava olhando para ele, com aqueles baita olho vermelho. Aquele bicho se colocou assim, se ergueu, não ficou de pé, erguido, mas meio curvado. Aquele bicho era horroroso, ele disse que era uma coisa diabólica. Aí já tinha ouvido falar, ele sabia que aquilo ali era um lobisomem, mas ele não queria acreditar no que os olhos dele viam. Mas ele disse que não perou, porque aquele bicho veio pro lado dele e crivou de bala. Mas crivou de bala. Aquele bicho não aguentou. Aquele bicho saiu cambaleando pro lado da cerca, de tanto tiro que pegou. Tanto tiro. Meu tio conta que tinha mais umas balas de munição no bolso, carregou de novo, e ele não se intimidou com aquela praga. Ele disse que botou aquele capeta para correr. Meu tio era grosseirão, meio de fora, aquele jeitão meio grosso. Ele ficou com medo, mas ele disse que eu não aceitei para aquela praga. Correu, mas o bicho fez um estrago no galinheiro. De 10 galinhas sobrou 3. O resto do bicho, o que não comeu, destruiu. Parecia que o bicho foi ali para destruir as coisas dele. Mas da onde que veio aquilo? Ele ficou pensando, será que aquela criatura veio me seguindo? O que podia ser? Da onde? Então, no outro dia, ele foi até a casa da namorada dele, mas disse que ele bateu palma e ninguém atendeu ele. Ninguém atendeu. Ele disse para mim, tinha gente na casa, mas não quiseram me atender. Então ele conta que sacudiu a poeira dos pés, subiu na bicicleta e foi embora. E nunca mais botou os pés ali. Mas o que tinha acontecido? Ficou um ponto de interrogação. Por que não atenderam ele? O que aconteceu de um dia para o outro? Mas ele juntando as peças, surgiu uma ideia na cabeça dele, um pensamento. Será que aquele tio não era aquela criatura? Passou um tempo, ele convidou alguns amigos para ficar um tempo com ele, tudo armado. E ficaram de olho, fizeram até tocaia para pegar o bicho, mas nunca mais apareceu. E nem o tio e nem a menina não viram nunca mais. Que coisa! Será que era eles uma criatura? Mas uma coisa meu tio disse. Eu derrubei aquela fera. E aquela criatura nunca mais apareceu nas terras do meu tio. Hoje ele tem fazenda, conseguiu realizar o seu sonho. E até hoje ele conta. Ele é vivo? Bicho tenebroso é esse. Mas até hoje ele não descobriu quem é. Ele imagina quem possa ser, mas não tem como provar. Mas uma coisa ele disse. O bicho levou chumbo no lombo e nunca mais apareceu. E esse é o relato do meu tio. Boa noite.